Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Hoje, segunda-feira, dia 17 de fevereiro de 2025, nós daremos prosseguimento aos nossos estudos do Livro dos Espíritos. Hoje, nós teremos o estudo das questões 386 a 399, que é simpatias e antipatias terrestres. E quem irá hoje coordenar os nossos estudos é a Cris Matos. Cris, fica com você. Boa noite a todos. Vamos fazer a nossa oração, rogando a Jesus e a espiritualidade amiga a presença para que nós possamos compreender, não apenas com a mente, com o intelecto, mas principalmente com o coração, aqueles ensinamentos que nos foram trazidos, para que nós possamos continuamente progredir moral, espiritualmente, nessa estrada evolutiva que nos aguarda. Que a paz de Jesus esteja conosco e em todos os lados. Que assim seja. O estudo de hoje, então, como já foi dito, é sobre simpatias e antipatias terrestres. Na pergunta 386, Kardec pergunta aos espíritos: dois seres que se conhecem e se amam podem se encontrar em uma outra existência corporal e se reconhecerem? Os espíritos claramente nos respondem: reconhecer-se, não, mas ser atraído um para o outro, sim. Frequentemente, essas ligações íntimas, fundadas sobre uma afeição sincera, não têm outra causa. Dois seres se aproximam um do outro por circunstâncias aparentemente fortuitas, mas que são o fato da atração de dois espíritos que se procuram na multidão. Então, aqui a resposta, né, para nos esclarecer, é muito específica, é muito clara. Dois espíritos que se amam, né, ou que se amaram numa outra existência, eles não, numa existência atual, eles não se reconhecem, mas pela afeição, né, que os une, quando é uma afeição sincera, eles acabam se atraindo, né? E nós temos um comentário do espírito Miramês a respeito da simpatia. E ele também nos afirma que a simpatia, ela tem a sua raiz em vidas passadas. Mas nem todos reconhecem aqueles seus parceiros de outras vidas. Mas existem, né? Existem exceções. E aquelas pessoas que possuem a sensibilidade um pouco maior, elas conseguem perceber não só os amigos, né, aqueles que lhes são simpáticos, mas também os inimigos das épocas pretéritas. Então, se naquele passado, né, naquela vida anterior, numa existência passada, esses espíritos, eles foram felizes, então, é um prazer, né? É um deleite o reencontro. Mas, se ao contrário, eles foram infelizes, então, o sentimento que vai brotar naquele momento é o de antipatia entre eles, né? Então, muitas vezes, a gente questiona o porquê de não se reconhecer esses espíritos, né? Que nos são simpáticos, né, na existência atual. E, com muita propriedade, o nosso irmão Miramês, ele fala que esse não reconhecimento, né, tanto dos espíritos que conviveram conosco em outras existências e que nos foram simpáticos ou não,
poderiam trazer problemas para a nossa existência atual. Porque, digamos que esses espíritos foram felizes, tiveram uma vida em comum. Se nessa existência eles se reconhecessem, e se cada um, né, estivesse, por exemplo, constituído a sua família, né, naquilo que necessita, aquilo que ele necessita para o seu aprimoramento espiritual, para as suas vivências, para as suas experiências, que vão lhe render, né, o progresso espiritual, eles se encontram num momento inadequado, isso causaria mais prejuízo do que benefício. Então, apesar da simpatia, né, da vida pretérita, cada um é uma individualidade, cada um necessita progredir, cada um necessita de experienciar uma determinada situação, aprender novas lições. Então, como ele diz aqui, o Espírito Miramês, ele diz, tudo que Deus faz está certo e é bom. É bom não naquele sentido que nós gostaríamos, né? Muitas vezes que fosse, mas é bom para o nosso espírito eterno e imortal. Então, é aquela questão, não é aquela felicidade momentânea, mas sim uma felicidade real, né? Uma felicidade futura, aquela que traz a paz de consciência para o espírito. E ele ainda nos esclarece mais alguns pontos. Nós, todos, né, encarnados e também desencarnados, temos um objetivo, temos, digamos assim, uma tarefa. E essa tarefa é conosco mesmo, é aprendermos a servir, né? É aprendermos a viver no bem, é aprendermos a ser melhores do que fomos até a véspera. Então, esse amor, muitas vezes, que a gente idealiza, essas uniões, né? Elas, na verdade, elas é todo um preparo, é todo um caminho para que a gente consiga aprender o verdadeiro amor, aquele, né, que o Cristo veio nos ensinar. Então, é esse o grande objetivo. Por isso que se nós, né, suponhamos que nós tivéssemos um outro, né, um outro espírito que nos fosse caro, que nos fosse simpático, que nós amamos em outras existências. Se a gente viesse para essa existência atual, apenas com esse objetivo de reencontrar esse espírito, é mais uma questão egoísta da nossa parte, é uma questão de uma visão limitada da vida, porque nós não somos esse corpo, nós não somos, vamos dizer assim, esse personagem que nós estamos desempenhando nessa existência. Nós somos espíritos em busca da libertação, né? Em busca do conhecimento da verdade, em busca daquilo que é eterno, que não se apaga, que não se deteriora com o tempo. Então, essas paixões inferiores, que muitas vezes, né, as pessoas, a gente fala assim, puxa, seria bom se eu só reencontrasse aquele que eu amei, né, que me foi caro, né, que eu conseguisse reconhecer nessa existência. Mas isso seria, muitas das vezes, um entrave para o nosso progresso espiritual. Então, como diz o nosso irmão, está tudo certo. Se Deus fez assim, né, se não nos colocou junto a este outro espírito, né, que nos foi simpático, né,
Então, é porque nós necessitamos de lições diferentes para o progresso, para o nosso progresso espiritual. E ele ainda nos dá uma orientação, dizendo: quando dois seres se sentirem atraídos um para o outro, devem meditar nessa atração e cuidar para que esse encontro seja realmente para o bem dos seus destinos. Assim também, ao encontrarmos alguém que nos instile o ódio, não percamos a oportunidade de fazer-lhe o bem que pudermos, pois essa antipatia é sinal de inimizade no passado. Assim sendo, toda incompatibilidade deve desaparecer dos caminhos dos espíritos, encarnados ou fora da carne. Depois do trabalho de perdão, devemos abrir os corações para que sejam invadidos pela força da fraternidade. Então, à medida que a gente vai progredindo moral e espiritualmente, essa questão da simpatia, né, daquele amor, daquela atenção, daquela dedicação a a um número X de pessoas, encarnadas ou não, isso vai desaparecendo, porque nós vamos tendo uma visão muito maior da vida, né? E é o que nós temos que aprender a distribuir, né? A compartilhar esse sentimento de simpatia, de amorosidade, de afeto, de respeito, né? De tolerância, de indulgência para com todos. Essa é a meta. Continuando. Kardec ainda pergunta: não seria mais agradável para eles se reconhecerem? Resposta: nem sempre. A lembrança de existências passadas teria inconvenientes maiores do que acreditais, como nós já falamos anteriormente. Depois da morte, eles se reconhecerão e saberão o tempo que passaram juntos. Pergunta 387. A simpatia tem sempre por princípio um conhecimento anterior? Não. Dois espíritos que se compreendem procuram-se naturalmente sem que tenham se conhecido como homens. Isso, né, a gente chega até a pensar que é lógico, nem tudo é porque aconteceu em existências passadas, né? Então, nem sempre essa simpatia que eu vou nutrir pelo outro é consequência de uma convivência passada, né? Numa existência anterior. Os laços de simpatia, eles estão muito ligados com a afinidade, mas afinidade de pensamentos, afinidade de ideias, afinidade de sentimentos, né? Afinidade de áreas de trabalho. Então, são N tipos de afinidades. Então, dessas afinidades, também surgem as simpatias. Então, nem toda simpatia está ligada ao fato de ter se convivido com aquela pessoa, né, em outra existência. Na filosofia espírita, né, nesse volume 8, trata sobre isso, sobre essa pergunta 387, onde se fala, então, sobre a fonte da simpatia, a origem da simpatia. E, mais uma vez, né, o nosso irmão, ele reafirma que a verdadeira fonte da simpatia não é precisamente a recordação, a lembrança das vidas anteriores. Ela pode advir, né, da semelhança de ideias. Então, são pensamentos que são compatíveis com o do outro. E isso, esse sentimento, né, de simpatia, de afinidade, de analogia de sentimentos, de analogia de ideal, né,
tudo isso ele vai canalizando para uma amizade. Agora, quando os laços, né? Isso, quando os laços são muito fortes, a gente tem tem assim a curiosidade, né? Muitas das vezes de saber se por esses laços serem tão fortes, se já éramos conhecidos, né? No nosso passado. Provavelmente sim, quando os laços são muito fortes. Mas isso não quer dizer, reafirmando, que os laços de simpatia são apenas decorrentes de vidas passadas. A questão do laço de simpatia, ele não envolve apenas nós encarnados, mas também os irmãos desencarnados. Tanto que, quando, né, um espírito desencarna, ele é acompanhado por aqueles, né, que geralmente têm a simpatia por ele, né? Em contrapartida, a gente poderia levantar a questão da obsessão. Como assim? Quer dizer que quando a gente desencarna, aqueles que nos são simpáticos, né, nos acompanham. Sim, mas muitas vezes essa simpatia ela está ligada a essa sintonia de pensamentos. Então, a gente não pode esquecer disso. Que os espíritos se comunicam através dos pensamentos. E que a vibração, né, a energia que se emite desses pensamentos e dos sentimentos é que vão atrair aqueles que nos são simpáticos, né, porque querem nos ver bem, querem nos auxiliar de alguma forma, e também por aqueles que não têm esse laço de simpatia para conosco, né? Que estão afinizando com aquilo que a gente está transmitindo, seja em pensamento, seja em sentimento. Então, tem esses dois polos, né? Continuando. O espírita que assimila realmente a doutrina dos espíritos e que começa a modificar a sua vida, encontra com isso a simpatia de muitas almas, tanto no plano físico, né, na carne, enquanto encarnado, como também fora dela. Aquele que muda por fora, exteriormente, ele cria uma predisposição para a mudança interna. Então, quem se esforça para amar, encontra nos seus caminhos pessoas da mesma natureza. Ele cita aqui uma expressão, uma frase do Oriente que diz assim: dize-me com quem andas, que te direi quem és. Porque a gente atrai de conformidade com aquilo que a gente sente, né? Então, no mundo espiritual é a mesma coisa. Nós vamos adquirir amigos pela lei de afinidade. Então, cabe a nós, né, escolhermos que tipo de amigos, né, nós desejamos. Então, por isso, a espiritualidade maior bate sempre na tecla dessa melhora nossa, dessa edificação em nós do novo homem, né? Digo homem no sentido de humanidade, de uma nova criatura, né? Desenvolvendo em nós as qualidades do coração, as qualidades da alma, e fazendo por isso, né, em contrapartida, esse burilamento,
né, das mazelas que a gente ainda deixa, que a gente cultiva muitas vezes. Os espíritos afins se ligam por profunda simpatia. No entanto, eles podem se separar se alguns mudam de ideia. Afinidade é lei de harmonia em tudo no universo. Apreciemos, pois, com bastante interesse o que foi feito por Deus em todos os aspectos da vida, que logo compreenderemos a sua magnânima vontade. Criemos uma fonte de simpatia para com os benfeitores espirituais na ordem do amor, para que esse amor se transforme em caridade na verdadeira fraternidade universal, que não esquece a alegria pura, fonte de saúde e paz para todos os corações em ascensão espiritual. E a gente granjeia essa simpatia da luz quando nós conseguimos, né, despertar em nós o poder do perdão. Para nossa condição, né, ainda que nós ainda estamos, o perdão ainda é difícil para nós. Mas é o caminho, é o exercício que nós devemos fazer, porque é o que nos conduz, né, à paz de consciência, é o que vai nos fazer chegar do outro lado, né, da existência, um pouco melhor do que quando de lá a gente saiu. Então, a fonte, né, de simpatia, isso é uma frase para a gente refletir bastante. A fonte de simpatia começa com a nossa frequência no plano em que buscamos entender e servir. Continuando. Pergunta 388. Os encontros que ocorrem algumas vezes de certas pessoas e que se atribuem ao acaso não seriam o efeito de uma espécie de relações simpáticas? Há entre os seres pensantes laços que não conheceis ainda. O magnetismo é o guia desta ciência que compreendereis melhor mais tarde. Nessa questão 388, o ponto-chave dela é a questão do magnetismo, né? Nós sabemos que o acaso não existe. E nós sabemos também que o magnetismo é esse fenômeno físico de atração, né? De atração e de repulsão que os seres possuem. Então, esse é um estudo da física que é bastante interessante, porque até as nossas células, elas possuem um campo eletromagnético que funciona como um ímã. Ele atrai e ele também repulsa. E é por isso, muitas vezes, que a gente fala assim, puxa, mas eu só atraio pessoas assim ou assado. Ou então eu sinto uma certa repulsa por tal situação, ou por tal pessoa. Por quê? Porque cada um de nós, cada individualidade, cada espírito possui o seu próprio magnetismo. Então, aquilo que nos é, digamos, semelhante com aquilo que a gente afiniza, a gente atrai. Que pode ser bom ou não, né? Porque é neutro. Essa força, ela é neutra. Então, a gente tem que ter esse bom senso e esse cuidado
de trabalhar esse magnetismo em nós de forma positiva, né? Para que a gente possa, por exemplo, com os bons pensamentos, com os pensamentos voltados para o amor maior, para a caridade, para o progresso espiritual, né? Para o auxílio, para o aprendizado no servir, no bem, né? Então, a gente vai melhorando esse magnetismo, melhorando essa força, e com isso a gente vai atraindo, né, forças semelhantes. Então, por isso que a espiritualidade responde, né, a respeito do magnetismo. Muitas pessoas, às vezes a gente encontra e a gente fala assim, nossa, mas fulana ou fulano é uma pessoa tão agradável, né? Todo mundo quer ficar em volta, é como se fosse um imã, atrai o outro, né? E todo mundo quer ouvir o que fala, fica atento, sente tão bem. Por quê? Porque essa pessoa tem esse magnetismo, tem essa força de atração, mas é uma força de atração positiva, quando, né, leva o outro, né, a um estado melhor, a uma melhora de pensamentos, a uma melhora de ideias, a uma melhora de sentimentos. Então, todos nós temos esse magnetismo. Então, cabe a nós, através do nosso esforço, através do nosso autoconhecimento, da nossa ligação, né, com os seres de luz, com as atividades nobres, né, com as leituras edificantes, atrairmos, desenvolvermos em nós esse magnetismo positivo. Quem foi o maior exemplo, né, do magnetismo? Foi Jesus. Jesus curava à distância, só em pensar, quer dizer, ele por ser esse espírito, né, de luz, o magnetismo dele é fantástico. Então a gente admira, né? Quando a gente lê, a gente se emociona das passagens de Cristo curando, né, os enfermos, levantando os caídos. Mas esse magnetismo que nós possuímos é que nós precisamos trabalhá-lo de forma positiva, né? O bem é sempre uma qualidade divina nas mãos humanas. Então, nós temos todas essas ferramentas em nossas mãos, né? No que nós podemos, aprender, né, a usá-las, a sermos sempre um instrumento do bem, aprendermos a servir, né, onde a gente estiver, com quem a gente estiver, desenvolvendo esses laços de simpatias. Claro que tem situações, tem pessoas que muitas vezes nós não temos afinidade, mas às vezes é afinidade de ideia, afinidade de gosto, né? Mas isso não quer dizer que nós devemos, que essas pessoas, ou muitas vezes nós, somos inimigos, ou devemos cultivar a antipatia, devemos trabalhar isso em nós firmemente, né? Pedindo através da oração aos nossos mentores, ao nosso anjo de guarda, aos espíritos de luz, que nos ajudem, porque caminhamos muitas vezes por trilhas diferentes, mas a nossa meta é a mesma, né? Os caminhos são diferentes, as opiniões, né? O momento, né, de consciência, cada um pode ser diferente, mas uma hora, mais cedo ou mais tarde, todos nós vamos ter esse despertar. Continuamos. 389. De onde provém a repulsa instintiva que se experimenta por certas pessoas à primeira vista? Os espíritos respondem: espíritos antipáticos que se adivinham e se reconhecem sem se falar.
essa antipatia instintiva, né, ela tem a sua raiz lá no passado. E muitas vezes esses sentimentos, eles não foram, né, trabalhados, não houve o perdão. E isso foi alimentado. Aconteceu na vida física, esses espíritos desencarnam, e enquanto estavam no plano físico, não resolveram as suas questões, as suas diferenças. Eles vão para a pátria espiritual. Chega lá na pátria espiritual, depois de todo aquele período que a gente que nos é passado, né, de um certo desequilíbrio para a maioria, né, até se reconhecer. Então, e aí percebe-se ainda mais fortemente essa animosidade. Essa animosidade, né, o espírito ele tem esse período na erraticidade entre uma encarnação e outra, para que ele possa se aprimorar, para que ele possa perceber as suas falhas, né? Para que ele possa compreender toda aquela situação ocorrida na vida material. Então, é todo um passar a limpo daquela lição que ele vivenciou quando encarnado. Uns conseguem perceber as suas falhas, a sua parcela, a sua cota de falha naquela relação tumultuada, né? Outros não, eles conservam ainda o ódio, a animosidade, né? E não perdoam. Então, se é dado uma nova oportunidade, e quando é dada uma nova oportunidade a esses dois espíritos que eram antagônicos, então, mesmo com a nova encarnação, essa animosidade ainda continua. E aí é que provoca essas repulsões, né, que a gente fala instintiva. Quantas vezes, dentro de uma mesma família, né, o filho é pequenininho, e ele sente aquela repulsa pelo pai ou pela mãe. Ou então, irmãos, né? Fala assim, do mesmo pai, da mesma mãe, criado da mesma forma, né? Dentro dos princípios, né, cristãos, e em dado momento aquilo vem à tona. Ou então, desde pequeno mesmo, aquele antagonismo, aquela antipatia, ela acontece. Quantas vezes a gente ouve dizer assim, eu tenho mais carinho, mais afeto, mais simpatia num amigo do que no meu próprio irmão ou irmã? Quantas vezes a gente ouve isso? Então, por quê? O que explica isso? Né? São essas animosidades pretéritas que não foram superadas. Então, aproveita-se a nova encarnação para que esses espíritos consigam sair desse emaranhado, né, de sentimentos negativos. Aqui a gente não está avaliando, né, o que um fez, o que o outro deixou de fazer. Não, nós estamos levando em consideração o sentimento, esse sentimento pesado, o sentimento do ódio, né? Quantos crimes, às vezes, acontecem dentro da família, né? Que a gente assusta, mas tudo tem a explicação, e uma delas é essa aí. Não conseguiram aparar as arestas. Então, levaram para o túmulo e para além dele, né,
esse sentimento de animosidade. Então, daí vem essas repulsões instintivas. Os espíritos inimigos que se reconhecem, sem se falarem, né, eles captam, então, a vibração um dos outros, o que serve de instrumento, o corpo, servindo-lhes de instrumento o corpo físico. Então, até que quando a gente está encarnado, o corpo físico ele serve de uma barreira, né? É um mata-borrão para que esses sentimentos, né, essas energias, elas sejam diluídas. Agora, se o corpo físico serve para diluir tudo isso, essa negatividade toda, aí a gente pensa, e quando nós estamos livres desse corpo físico, ou nós estamos sem o corpo físico, imagina a intensidade, né, com que essa energia ela chega até a gente. Então, por isso, a espiritualidade maior fala: resolva as questões enquanto estão aí. Aí onde? Enquanto nós estamos encarnados. Porque ainda nós temos, com as bênçãos de Deus, a misericórdia divina, esse corpo físico que amortece, né, a pancada das vibrações e das energias negativas. Continuando. 390. A antipatia instintiva é sempre um sinal de natureza má? Dois espíritos não são necessariamente maus porque não se simpatizam. A antipatia pode nascer da dessemelhança na maneira de pensar, mas à medida que eles se elevam, as diferenças se apagam e a antipatia desaparece. Então, quer dizer que a antipatia instintiva não necessariamente seja, né, sinal de que o espírito é mau. Muitas vezes a antipatia ela se instala porque as pessoas elas pensam de forma diferente, elas têm uma opinião diferente a respeito de um determinado assunto, elas têm uma forma, né, uma maneira diferente de expressar sobre determinada ideia, sobre determinada situação. Mas isso não quer dizer que porque elas não tenham a mesma opinião, não tenham a mesma ideia, né, que elas sejam más, né? Essa antipatia, ela só vai ser gerada, só vai ser criada se a gente der vazão para ela. E, por exemplo, eu tenho minha opinião sobre, digamos, uma, uma questão política, né? É a minha opinião. O outro vai ter uma opinião diferente. Agora, o fato dele não concordar comigo ou de eu não concordar com ele, não significa que nós somos más pessoas, que nós somos maus espíritos, ou que nós somos inimigos, né? Então, o que a gente tem que aprender? A gente tem que aprender a respeitar a individualidade do outro, a respeitar uma opinião diferente da nossa. Então, quando ele diz aqui que o espírito não é necessariamente, né, aquele que tem a antipatia instintiva, nem sempre ele é mau, é exatamente nesse sentido, porque às vezes a antipatia é alimentada por uma questão de gostos diferentes. Então, ao invés daquele que já tem uma sabedoria maior, que já tem uma vivência maior, né, e pode ser até espiritualmente um pouco mais, né, elevado, por tentar, né, compreender que o outro tem o direito de pensar diferente de mim. Porque o grau de conhecimento, o grau de nível de consciência que ele tem é diferente do meu. Então, a questão é o respeito pela forma diferente
do outro pensar. O fato de ser diferente não significa que seja meu inimigo, e nem que eu deva cultivar a antipatia, né? Vamos ver aqui o que o nosso irmão traz para nós a respeito dessa questão 390. Ele já diz assim, ó, os espíritos puros não têm antipatia por ninguém, de forma alguma, porque eles respeitam os direitos alheios. Cada qual tem direito de pensar como queira. Não se é necessariamente espírito mau só por pensar diferente dos outros. No entanto, existem antipatias geradas no ódio. Aí a questão é outra, né? Isso depende muito das almas que alimentam e sentem esse antagonismo. Então, se a antipatia é alimentada só pelo fato de o outro pensar diferente de mim e vice-versa, na verdade, eu estou sendo ignorante, né? Porque cada um tem o direito de pensar como quer. Agora, se essa antipatia, né, que eu alimento, e ainda vem carregada de ódio, aí é uma questão mesmo de falha, né? De falha moral minha, mas ainda é prejudicial para mim, que estou sentindo, e também, né, porque eu não estou auxiliando o outro, né? Se eu já tiver um pouquinho mais de conhecimento. Ele continua. Os caminhos do progresso espiritual são diversos, porém, quem trilha por um não desdenha o outro, por conhecer que o Senhor fez todos os caminhos com ardor e com todos eles e que todos eles nos levam à felicidade. Fala ainda sobre a maturidade espiritual. A maturidade do espírito vai levá-lo ao conhecimento da verdade. Há momentos que requerem mais vigilância da nossa parte. Por vezes, sentimos antipatia até do olhar de certas criaturas, da sua postura e mesmo dos seus gestos. O que devemos, então, fazer nessa hora? Feliz daquele que nunca sentiu isso por algum dos seus semelhantes, mas a maioria de nós já sabe o que é isso. Então, o que a gente tem que fazer? Nessas horas, devemos buscar a oração assegurada na vigilância, certificando-nos de que a vontade possa desfazer esse magnetismo, que, se descuidado, toma um caráter inferior, fazendo surgir a inimizade no clima da nossa vida. Então, a responsabilidade é nossa em não cultivar esse tipo, né, de inimizade. Se nossa vida já é, por muitas vezes, constante desafio, né? Então, para que a gente levantar mais um? Então, essa é um conselho que todos nós devemos levar, né, para as nossas vidas. Se nós temos no nosso caminho alguém que nos provoca todas essas reações, todo esse sentimento negativo, então, a gente que estamos estudando essas verdades, né, com a graça de Deus, nós devemos, então, nos esforçar para modificar esse tipo de pensamento e de sentimento em relação a esse nosso próximo. Continuando. As naturezas são diversas nas criaturas. As escalas de progresso são inúmeras nos espíritos. Cada um tem
direitos onde permanece e deveres a cumprir. Nem Jesus quis julgar a mulher adúltera, nem ele, porque sabia que ela estava em um grau de evolução em que o erro a dominava. Como ensiná-los constantemente, como lição para o futuro. Então, muitas vezes, nós queremos nos tornar julgadores dos outros, né? E a gente esquece de que nós temos controle apenas sobre as nossas falhas, sobre a nossa conduta. E é nisso que a gente tem que focar a nossa vigilância. É modificando aquilo que, por vezes, sentimos e que não é legal, que sabemos, que já sabemos que é negativo e é prejudicial, tanto para nós quanto para o ambiente que vivemos. Para nós, não apenas, né, e principalmente a nível espiritual, mas a nível físico também, porque essas energias de tão densas, elas acabam sendo jogadas para o corpo físico. Então, a gente acaba adoecendo. E como disse o nosso irmão, para que a gente cultivar isso, né? É até uma falta de senso nossa. A gente se deixa, muitas vezes, levar pela vigilância e acaba cometendo atos que são prejudiciais a nós próprios. Ele continua. Quem vivencia a mensagem do amor nunca cria antipatia nos corações que o observam. Tudo é escrito nos corações em silêncio, da forma que a natureza sabe fazer, e ela é mesmo hábil nessa operação. Se existe entre nós e outrem diversidade no modo de pensar, não nos irritemos com esse fenômeno comum dentre as criaturas. Passemos adiante e busquemos o que serve para nosso entendimento, que Jesus nos abençoará os esforços. Então, esses dias eu estava em uma palestra em que o palestrante dizia a respeito, né, da vida e como a gente se porta nas nossas relações sociais, né? Seja na família, seja no trabalho, seja no tempo, né, que a gente frequenta. Ele diz, e isso faz a gente refletir bastante. Nós estamos aqui para aprender a servir ao bem, aprender a colocar em prática aqueles ensinamentos do Cristo, porque a nossa consciência, por mais que nós façamos o contrário, ela nos mostra e nós sabemos o que é certo e o que não é certo. Aquilo que nos vai levar à felicidade, né? E digo felicidade e em termos de paz de consciência, e aquilo que vai nos trazer, né, o desassossego. Então, a gente tem que aprender, como eles dizem, aprender a servir, a trabalhar e seguir, fazendo a nossa parte e deixando que o outro caminhe. Porque o meu caminhar é diferente do outro. E aqui, mais uma vez, vem corroborar com isso. Por quê? Porque se eu penso de uma forma e o meu próximo pensa de outra, né, não é por isso que nós devemos ser inimigos. Não é por isso que nós devemos, né, brigar, discutir, ofender, humilhar, né? A gente tem que aprender a respeitar. Então, o lema é esse: servir e seguir, passando sempre adiante para a próxima ação. Principalmente quando a gente já tem um pequeno entendimento, né,
verdades que são trazidas pelo Evangelho e pelo livro dos Espíritos, que vem nos elucidar muito das nossas questões íntimas, né? Da vida maior. Então, todo esse aprendizado tem que servir para nós, para que a gente continue a nossa caminhada com segurança e realizando exatamente o serviço no bem. Servir e seguir, né? Deixando para trás, pelo menos tentando, nos esforçando para focar nos passos que vêm a seguir, e não naqueles preconceitos ou pré-julgamentos que a maioria de nós, né, ainda se detém muito, perde muito tempo tentando modificar o outro, e tendo que nós somos sabedores que ninguém muda ninguém. O exemplo fala muito, né? Mas só o fato da gente querer impor a nossa vontade ao outro, a gente não conquista nada, a não ser a antipatia do outro em relação a gente. 391. A antipatia entre duas pessoas nasce, em primeiro lugar, naquele que tem um espírito pior ou melhor? A resposta é taxativa. Em um e em outro. O que difere são as causas e as consequências, né? Ou os efeitos. Só. Por quê? Um espírito mau tem antipatia contra qualquer um que o possa julgar e desmascarar, porque é nato dele, é da índole dele. Não, não sei nem se a gente pode falar que é da índole, mas assim, é a verdade para ele dentro daquele nível de consciência que ele está. Vendo uma pessoa pela primeira vez, ele sabe que vai ser desaprovado. Então, ele já sabe. Então, ele já, o seu afastamento se transforma em ódio, em ciúme, e lhe inspira o desejo de fazer o mal. Agora, quando o espírito, né, ele já é um pouco melhor, ele já tem um conhecimento, ele já tem uma consciência maior, ele sente sim repulsa pelo mal, porque ele sabe que não será compreendido e que não partilham dos mesmos sentimentos, não tem afinidade, nem afinidade de ideia e nem afinidade de sentimentos. Mas, seguro de sua superioridade, ele não tem contra o outro nem ódio, nem ciúme, contentando-se em evitá-lo e lastimá-lo. Então, aí está a grande diferença. Um sente antipatia porque sabe que vai ser, de uma forma ou de outra, vai ser desmascarado, né? E muitas vezes o fato dele não ser, né? Não ter essa evolução, não ter talvez o conhecimento, ele vai sentir ciúme, vai sentir inveja daquele que tem. E muitas vezes vai alimentar esse sentimento negativo, que de antipatia pode se transformar em ódio. Agora, aquele que já é superior, né, que já tem uma consciência mais desperta, ele não vai ter esse sentimento de ódio pelo outro, mas ele vai evitar, né? Até mesmo porque tem a lei da atração e da repulsão. Você não consegue, se você tem uma forma de pensar, você alimenta certos sentimentos mais nobres, né? Estou dizendo que já é evoluído, né, espiritualmente, mas assim, que você já tem
uma condição espiritual um pouco melhor, você já consegue, né, fazer o bem, você já consegue vislumbrar, né, a luz, no sentido do amor, né, no sentido do afeto. Então, você não consegue sentir, ter afinidade com o outro que difere de você neste quesito, mas nem por isso você vai odiar. Então, essa é a grande diferença da antipatia entre as pessoas, ou melhor, entre aquele espírito que está mais, né, um pouquinho melhor espiritualmente do que aquele ainda que se entrega aos sentimentos mais inferiores. E assim, a gente conclui o estudo de hoje, que é sobre simpatias e antipatias terrestres. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, algum comentário, acho que a gente ainda tem uns minutinhos aí. Se alguém quiser contribuir. Estou certa, Badia, ou já encerrou? Nós ainda temos uns 3 minutinhos, se alguém quiser perguntar alguma coisa, pode ficar à vontade, só abrir o microfone.